Nesta quinta-feira, senhor presidente, tomou posse como diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviário, a ANTAQ, o advogado Francisval Mendes, cujo nome havia sido aprovado tanto pela Comissão de Infraestrutura, bem como também por esse plenário, e Vossa Excelência, inclusive, foi um dos entusiastas e apoiador do doutor Francisval, que representa o nosso Estado, o Estado de Mato Grosso, e após a sabatina aqui no Congresso Nacional, no plenário desta Casa, tivemos a aprovação de uma forma bastante expressiva. E agora a agência, a ANTAQ, passa a ter o seu quadro de diretores completo e em condições de deliberar importantes decisões que precisam ser tomadas. Este ato, senhor presidente, é importante, sobretudo, porque esse modal de transporte exerce papel fundamental no sistema logístico do Brasil, setor no qual precisamos avançar e avançar muito. A ANTAQ é a agência reguladora que tem o menor quadro entre todas as agências, mas que desempenha um papel fundamental e que merece a atenção de todos nós. Eu sou, senhor presidente, um dos que acreditam no transporte hidroviário como solução para os graves problemas logísticos que o Brasil enfrenta. Hoje, estamos vivendo um momento muito rico na história do sistema de transporte aquaviário no Brasil, incluindo seus portos marítimos, fluviais, agentes privados e diversos setores industriais e de serviços que tanto dependem do setor aquaviário. Sejamos nós, os políticos ou técnicos, gestores públicos, e devemos trabalhar sempre para encontrar cada vez mais soluções rápidas, consistentes e baseadas na disciplina regulatória, para que o Brasil possa acelerar seu ritmo no caminho do desenvolvimento, um desenvolvimento a favor de toda a população brasileira. Como entusiasta da logística, por entender ser condição fundamental ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, acompanho de perto o trabalho dessa agência, até porque os desafios são imensos e a necessidade de tornar o sistema de transporte aquaviário brasileiro eficiente se transformou em uma importante prioridade do Brasil. Agora há pouco, acabamos de assistir a mais um capítulo do drama do escoamento da produção de grãos no Brasil através da BR-163, antes voltada apenas para o sul e sudeste do Brasil. E agora, com a mega safra deste ano, Mato Grosso, tivemos, assim, praticamente uma superprodução que responde por aproximadamente 30% da produção nacional. E aí nós conhecemos pela primeira vez, de forma mais intensa, a chamada corrida para os portos do Arco Norte da logística brasileira. Quero observar que essa corrida, é bom que se diga, ocorreu graças à atuação também da ANTAQ, que tem agido para a viabilização dos portos da região amazônica. Sabemos que o transporte rodoviário predomina no Brasil. O mapa da logística dos transportes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que 61% de toda a carga transportada no Brasil usa o sistema modal rodoviário. 21% passam por ferrovias e apenas 14% pelas hidrovias e terminais portuários, fluviais e marítimos. O transporte aéreo corresponde apenas por 0,4% do nosso transporte, claro, de cargas. Estamos, portanto, senhoras e senhores, diante de um cenário que precisa ser transformado. E isso só vai ocorrer se tivermos muita determinação. É unanimidade entre todos os operadores da logística nacional que se tornou condição essencial equilibrar a matriz de transporte nacional e oferecer condições para que a logística brasileira alcance a excelência nos serviços. Importante dizer também, senhor presidente, para que ocorra a multimodalidade, no entanto, se faz necessário pensar em transporte com visão de futuro, onde os modais não são concorrentes, mas complementares entre si. E, nesse cenário, a ANTAQ tem um grande desafio. Diria mais, o grande desafio é do Brasil. Se não, vejamos, o país dispõe de uma das maiores redes hidrográficas do planeta. São cerca de 63 mil quilômetros de extensão,
Em sua localização estratégica, esse potencial hidrográfico está conectado com a Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai e Uruguai. E esse potencial hidrográfico está em grande parte inserido no centro-oeste brasileiro. E, como todos sabemos, esta região se caracteriza pelo seu extraordinário potencial agrícola, com vocação natural e por ser uma região, portanto, de espetacular expansão econômica. Portanto, precisamos agir, precisamos demonstrar nossa capacidade de fazer acontecer. Vejam, senhores, dos quase 42 mil quilômetros de vias navegáveis existentes no Brasil, menos de 21 mil quilômetros são economicamente aproveitados. O transporte de cargas na navegação interior responde por apenas 1% do volume movimentado no país. Por isso, quero dizer que as hidrovias geram a redução considerável do custo do frete, um dos principais insumos da formação do preço final ao consumidor e ao mercado da exportação. Para se ter uma ideia, a soja que chega em Miritituba, lá no Pará, saindo exatamente através da BR-163, traduz uma economia de cerca de R$10 por tonelada. Portanto, um comboio com 15 mil toneladas pode gerar uma economia de R$150 mil. Há outros tantos benefícios, e aqui quero citar alguns: a geração de emprego e renda e o desenvolvimento sustentável com o aumento da segurança no transporte, consumo de combustíveis e a emissão de gases. O desperdício de todo esse potencial é reflexo da falta de planejamento, dos baixos níveis de investimentos públicos e, principalmente, de entraves regulatórios e institucionais que precisamos superar. Por isso, a ANTAQ tem um papel estratégico e deve atuar de forma determinante na manutenção da competitividade leal e na busca incessante e persistente pela qualidade da atividade econômica que a mesma tem como missão regular. Uma agência da importância da ANTAQ, entre muitas atribuições, prima pela atividade da natureza reguladora. E aí quero repetir, da natureza reguladora e não controladora. Isso, senhor presidente, é estar em consonância com a realidade do mundo competitivo, no qual lutamos permanentemente por sermos inseridos, ou por nos inserir. Falo da ANTAQ de maneira até certo ponto entusiástica, porque sei da importância do modal hidroviário no favorecimento à economia geral. Não podemos esquecer o papel econômico e político de uma agência reguladora, que é promover a transparência das informações e da previsibilidade nas relações contratuais envolvendo todo o setor marítimo, hidroviário e portuário. Claro que há ainda muito o que fazer, como falei nas minhas reflexões há pouco sobre o setor, mas creio que o trabalho está no caminho certo. E tenho certeza que o nome aprovado por esse plenário, do Dr. Francisval Mendes, um mato-grossense com larga experiência... Senador Eduardo Fagundes, eu gostaria, antes dos alunos aí se retirarem, agradecer aí professores e alunos do ensino fundamental da Escola Bom Conselho, de Jataí, Estado de Goiás. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Parabéns às professoras e às crianças por virem aqui conhecer um pouco do nosso papel legislativo e dessa casa. Sejam sempre bem-vindos. Quero aqui dizer, então, senhor presidente, que tenho certeza que o nome aprovado por esse plenário do Dr. Francisval Mendes, que é um mato-grossense com larga experiência na regulação e um vasto currículo de conhecimento, em muito ajudará na valorização da ANTAQ e de suas ações que demonstrarão a importância do setor aquaviário no Brasil. Desejo-lhe sorte e sucesso nessa empreitada e que a ANTAQ possa avançar em sua proposta de regulamentação através na fiscalização e arbitragem, elaboração de estudos e planejamento e também na concessão de outorgas e na promoção da integração com serviços com os diversos atores do setor aquaviário. E aí quero dizer que ontem tivemos a assinatura pelo presidente Michel de um decreto
que vai possibilitar com que a gente tenha também a prorrogação de muitos dos contratos de concessão, tanto nos portos públicos como também nos portos privados. Porque quando a gente fala de concessão, é importante dizer que os investimentos têm que ser investimentos de longo prazo. Não se dá para pensar no investimento de uma concessão em 5, 10 anos. É 20, 30, 40, 50 anos. E os nossos portos, senhor presidente, estão em situação que o Brasil... Estamos agora num momento de crise econômica, mas temos certeza que vamos superar essa crise. Eu sou um otimista. Tenho certeza que vamos superar essa crise e o Brasil vai voltar a produzir, não só na produção agropecuária, mas também na sua produção industrial. Aliás, temos um parque industrial, um dos melhores do mundo. Temos tecnologia suficiente e aí nós temos também hoje uma população sedenta por emprego. São 13 milhões de brasileiros. Então, nós temos que resolver essa crise política para que a gente possa promover o desenvolvimento econômico. E aí, sem dúvida nenhuma, esses investimentos são fundamentais para preparar os nossos portos, tanto para receber a nossa importação, bem como também para promovermos a exportação. Aliás, o Brasil é um país que tem um grande potencial. Nós temos uma costa marítima de mais de 8 mil quilômetros e podemos fazer também um transporte aquaviário, principalmente na cabotagem. Enfim, nós temos um grande potencial. Por isso, esses investimentos são extremamente necessários. E aí eu quero parabenizar o ministro Maurício Quintela, com toda a sua equipe, o doutor Drummond, que esteve hoje lá representando o ministro na posse, a diretoria total, toda a diretoria, os 3 diretores, o doutor Mário Povia, o doutor Adalberto Torcasti, que vão contribuir através desse decreto que permitirá, então, essas prorrogações. E aí eu quero falar também como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, junto com todas as entidades, inclusive, agora essa frente esteve estimulando a formação do Instituto Brasileiro de Logística, gerido pelas entidades, para que a gente possa não só fazer pesquisa, mas fazer os diagnósticos necessários para que, em conjunto, possamos aperfeiçoar ainda mais a legislação. Sou autor de uma PEC que trata exatamente da segurança jurídica. O que os investidores, tanto nacionais como internacionais, precisam para fazer investimento de longo prazo é exatamente a segurança jurídica. E aí, por isso esse decreto, e principalmente na assinatura do decreto ontem, o presidente fez um pronunciamento dizendo que aquilo não era uma coisa acabada, que ele está pronto, inclusive, para estudar em conjunto com os setores empresariais, com os trabalhadores, alternativas para que a gente possa ainda modernizar mais ainda todo o sistema de logística brasileiro. Portanto, falo aqui e quero também parabenizá-lo, Vossa Excelência esteve lá nos apoiando, e aqui quero falar também do deputado Rocha Loures, que foi fundamental nesse papel de convencimento dos técnicos para que a gente pudesse aprovar esse decreto e ontem ter a assinatura e a publicação desse decreto que vai agilizar muito esses investimentos. Quero ainda dizer, senhor presidente, que, para não abusar do tempo, amanhã estarei aqui e vou fazer ainda um pronunciamento onde quero registrar que essa semana o meu estado, o estado de Mato Grosso, agora no último dia 9, comemorou 269 anos de emancipação política. Então, nessa parceria, junto com o estado de Rondônia, nós temos muito o que comemorar, até porque muitas pessoas que vivem lá no seu estado vieram do Sul, passaram por Mato Grosso e foram colonizar aquele estado. Então, ali praticamente é uma irmandade. Por isso eu quero parabenizá-lo mais uma vez, Vossa Excelência, que foi governador daquele estado, sempre em parceria com o nosso estado, pudemos então promover o desenvolvimento. Mas é pouco. Aquela sociedade que foi para lá foram pessoas que acreditam, que acreditaram, que têm fé, que têm esperança, que quer construir dias melhores para as famílias, eu diria, de toda a região amazônica. E Vossa Excelência, como governador,
pôde fazer muito essa transformação. E aqui no Senado, sem dúvida nenhuma, com essa parceria, haveremos de fazer muito mais. Ontem, na assinatura do decreto, eu tive a oportunidade de falar também com a deputada Marinha Raupp, onde ela mostrava o seu entusiasmo e me cobrando, senador, nós temos que estar lá no dia 19, nessa audiência pública, mas não é só pelas estradas, não. Nós temos que fazer a ferrovia, temos que fazer com que a ferrovia possa transpor toda esta região e promover o desenvolvimento. Senador Hélio Fagundes, assim como Vossa Excelência, que é um obstinado nessa luta pela infraestrutura e sabe que só através da infraestrutura, dos caminhos, das rodovias, das ferrovias, das hidrovias, dos portos, dos aeroportos, é possível o desenvolvimento. Temos que trabalhar pela melhoria da educação, da saúde, da segurança pública, da área social, da regularização fundiária, que é muito importante, tudo isso. Mas sem os caminhos, sem a infraestrutura, nada disso praticamente seria possível. E a deputada Marinha, ela é psicóloga, pedagoga, administradora escolar, mas como foi primeira-dama do município de Rolim de Moura quando fui prefeito por 2 mandatos, depois primeira-dama do Estado quando fui governador, e já era deputada federal no primeiro mandato, está no 6º mandato, mas ela sabe também, e sempre lutou na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, que a logística de transporte para a região norte, para qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas, sobretudo, neste momento, para a região norte, é muito importante. Esses caminhos, essa logística de transporte, é tudo para o desenvolvimento da nossa região. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por estar sempre voltado para essa área de logística, seja a área de portos, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias, enfim, tudo na comunicação também, que faz parte da infraestrutura, a telefonia nos locais mais longínquos, mais distantes, as nossas vilas, nossos distritos, as nossas cidades, que até pouco tempo, algumas delas não tinham sequer telefonia. A energia elétrica também, que faz parte da infraestrutura e que tem que chegar também em todas as famílias, sejam da cidade ou do campo. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento e por essa luta obstinada em defesa dos interesses do povo do Mato Grosso. E é claro que nós, na parceria entre as bancadas dos estados vizinhos, Rondônia praticamente é filho do Mato Grosso, porque nós fomos um território, inicialmente território do Guaporé, que era vinculado à província do Mato Grosso, lá no início. Depois, território federal de Rondônia e, mais tarde, em 88, passamos à condição de Estado. Então, de forma que eu parabenizo você e agradeço por essa parceria em estar ajudando sempre o Estado de Rondônia. Temos ainda 260 anos, quando tivermos 260 anos, queremos ser, quem sabe, a Suíça brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência. Hoje, inclusive, na posse, senhor presidente, lá na ANTAC, eu registrava que a necessidade faz a coisa acontecer, faz a hora acontecer. E até justificando por que um senador do Mato Grosso se preocupa tanto com essa questão da logística. Exatamente porque nós estamos no centro do Brasil, estamos no centro da América do Sul, com toda essa capacidade de produção e, às vezes, nos entristece, nos deixa angustiado ver que uma saca de milho produzida lá no norte de Mato Grosso, para chegar num porto, lá no Nordeste, qualquer região do Brasil, às vezes, o custo do frete chega a valer mais do custo do produto. Então, antigamente era Paranaguá, Santos, praticamente os únicos portos de escoação. E abarrotados. Por isso os portos do Arco Norte, então, são fundamentais. Aliás, tudo que pudermos investir na logística, o retorno é muito rápido para o Brasil. E aí a geração de emprego também, ela volta de forma bastante expressiva. Por isso, como mais uma vez quero dizer, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, que é outro aspecto também extremamente importante, porque para você fazer uma logística eficiente, temos que ter uma capacidade de armazenagem para fazer exatamente o momento para que a gente possa fazer essa logística e a exportação no momento correto. E aí que o produtor que produz, derrama o seu suor e às vezes até o seu sangue, precisa ter lucro. E para ele ter o lucro, ele precisa ter o momento ideal para vender a sua produção e não ficar na submissão do momento que a trade quer comprar, que querem oferecer para onde ele vai levar o produto. Não, quem tem que impor, quem tem que definir o melhor momento e para quem vai vender e para onde vai vender é o produtor.
né? Por isso que nós também trabalhamos muito para que a gente, nessa infraestrutura, também dote o Brasil de uma armazenagem eficiente, principalmente para os produtos agrícolas, que às vezes a gente vê lá no Mato Grosso, no Nortão, pilhas, montanhas de milho sendo armazenado a céu aberto e outros produtos. E aí vem uma chuva, danifica e acaba com a possibilidade do lucro do produtor. Então, como o produtor diz, nós somos eficientes da porteira para dentro. Da porteira para fora, o governo tem que fazer a sua parte. Por isso estamos aqui com todo esse entusiasmo. Muito obrigado.